Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje, depois de muito tempo, estávamos já com saudades, estamos aqui com o professor Barnabé, que sempre uma simpatia, uma pessoa que é muito didática, muito querido pelos alunos, e ele vem dizer para a gente que ele está lançando 2 novos livros maravilhosos, e ele vem falar um pouquinho disso tudo, temas transversais que misturam direito, misturam economia, misturam administração e tudo isso com uma grande dose de humanização. É isso que a gente não pode esquecer e eu estou passando aqui para o meu amigo, boa tarde, meu querido professor, o programa é seu. Muito obrigado, professora, doutora. Estou feliz de estar aqui de retorno e para falar de 2 pesquisas que me deram muito prazer. Uma delas, que é o tema principal do livro, é Economia, Direito e Administração 0.0 a 5.0, a Era Quântica. Esse trabalho, eu tive a parceria de 4 doutores, um deles foi por mais de 10 anos diretor da Faculdade de Economia da USP, professor Manolo, que é um dos coautores desse livro, economista, também formado em Direito, hoje trabalhando também nessa área. A doutora Maria Eugênia, professora doutora titular da PUC de São Paulo, também muito estudiosa, muito pesquisadora, professora do doutorado da PUC de São Paulo. A professora Terezinha Covas, que também é aqui da Baixada, né? Irmão do governador Covas, nossa amiga, doutora em administração, também é uma das coautoras desse trabalho, de muita profundidade. É um livro, esse trabalho todo saiu com mais de 300 páginas, e a minha querida doutora Raquel Pereira, que foi a minha orientadora do meu mestrado há muitos anos atrás e que também participou como doutora em administração nesse trabalho. É um trabalho que vai fazer um resgate dos 3 conhecimentos, das 3 ciências, que são ciências gêmeas, e que nós fomos buscar as ações humanas que deram origem a essas 3 ciências, já na Idade Média, como ações humanas da origem do homem, do Homo sapiens, há 200 mil anos atrás, né? Baseado também nas informações científicas do historiador Harari, né? Que escreveu o Sapiens, e nós pegamos esse período da humanidade de 200 mil anos atrás até hoje, dividindo em eras. A indicação dessas eras foram baseadas quando o Homo sapiens consegue dobrar a quantidade de bens econômicos para atender às suas necessidades. E fomos entender a evolução dessas ações econômicas, administrativas e jurídicas desde o início, desde da origem do Homo sapiens, em que, quando ele busca atender a sua necessidade, ele está tendo uma decisão econômica. Quando ele cria normas para diminuir os seus conflitos, ele está criando normas jurídicas. E quando ele se organiza para buscar os bens e distribuir os bens, ele está tendo uma ação administrativa, né? Essas ações que geram fenômenos esses começaram a ser estudados a partir da Idade Média. Mas a ação administrativa, a ação econômica, a ação jurídica nasce com o homem porque são comportamentos, são ciências humanas ou comportamentais, né? Eu não gosto de chamar que direito é a arte, porque a arte é bom para artista, né? Direito é uma ciência jurídica, como a administração é uma ciência administrativa, tal qual a ciência econômica também. Então, nesse aspecto, nós dividimos o período da evolução humana quando a humanidade
passou a dar saltos em atender às suas necessidades. Olha só que loucura, né? Porque os 188 mil anos dos 200 anos, o homem foi caçador-coletador. A gente é bonzinho quando chama o Homo sapiens de caçador-coletador nesse primeiro período dele de 188 mil anos. Na verdade, o nosso gênero Homus tinham outros gêneros iguais ao nosso, cada um sendo de uma espécie. Nós somos bem mais recentes do que homos muito mais antigos, que surgiram há 2 milhões de anos no nosso planeta Terra. Nós surgimos há 200 mil anos. Só que éramos o mais fraquinho da nossa espécie. Éramos o que mais sofríamos. Para que nós continuássemos vivos, na realidade nós não éramos nem caçadores, nem coletadores. Nós éramos roedores. A gente, para ficar vivo, roía o resto do osso que sobravam das caças, não é? E mesmo assim apanhávamos muito, né? À medida, e a ciência não sabe explicar, 70 mil anos atrás, depois de passados 130 mil anos que a gente já vivia e existia como sapiens, como espécie do gênero Homo, há 70 mil anos ocorre uma mudança na cognição do Homo sapiens, e há 70 mil anos, nós que éramos a base da cadeia alimentar, éramos os últimos, os mais frágeis, fomos para o topo. E há 70 mil anos, onde o homem passa a viver a primeira cognição chamada de cognição humana. O homem começa a pensar melhor do que os outros gêneros, né? Principalmente os gêneros animais. Nós começamos a pensar, combinar, contar histórias e mentiras, e isso faz com que esse Homo sapiens, que estava na base da cadeia alimentar, passa para o topo, e de lá nós nunca mais saímos, né? Mas apanhamos por mais de 130 mil anos, a 70 mil a gente vai para o topo, e à medida que a gente vai para o topo, onde que a gente consegue vencer os grandes animais, criar de forma de imaginação, formas de vencer, de combinar, de começar a trabalhar em grupos. Nós que éramos no início grupos de 2 ou 3 pessoas, passamos a ter grupos maiores, e aí unidos nós ficamos mais fortes. E esse caminhar do Homo sapiens vai melhorando, essa cognição vai melhorando, e há 12 mil anos atrás, vejam só, de 200 mil a 12 mil anos atrás, o homem aprende a domesticar os animais e os vegetais. É a Revolução Agrícola. Este é o período, nesse período até 12 mil anos atrás, nós chamamos de economia, direito e administração 0.0. Quando o homem, há 12 mil anos atrás, passa por esse período de domesticar os animais vegetais, nós chamamos de economia 1.0, direito 1.0 e administração 1.0. Este período é brilhante porque o homem agora aumenta os bens econômicos para atender suas necessidades. Aquela escassez tremenda que existia dele ter que mudar de um lugar para outro para buscar os animais e os vegetais, ele agora administrava isso, né? A reprodução humana, que antes levava de 9 em 9 anos, a Homo sapiens feminina reproduzia, porque no período em que ela estava andando, ela não podia reproduzir, ela ia falecer. Agora, a partir da Revolução Agrícola, o homem sapiens começa a reproduzir quase que anualmente, e essa população mundial passa a aumentar muito, né? E 2 mil anos depois, a população já era tão grande que alguns grupos encontravam com outros grupos, né? E na encontro, cada um era especializado e estava acostumado a comer um determinado tipo de alimento.
Quando eles começaram a trocar esses alimentos, imaginem vocês que uma tribo estava acostumada a plantar arroz e outra feijão. Quando eles se encontraram e trocaram e começaram a comer arroz e feijão, adoraram. Nesse processo, um tentou imitar o outro, mas não deu certo, porque um era bom de arroz, outro era bom de feijão. E aí, o que eles fizeram? E aí a cognição já estava mais evoluída, diferente dos outros animais. Eles imaginaram que se eles plantassem feijão para eles e o dobro para trocar e o arroz também, eles iam ter poder de troca. E aí dobra a produção dos bens econômicos, porque aí as pessoas plantavam para eles e para trocar, e vice-versa. Esse período a gente chama de economia, direito, administração 2.0, né? Que é um período novo da humanidade e que ele diminui muito a escassez. Claro que as normas de conflito e os tipos de conflitos eram diferentes, né? A forma de organizar as coisas administrativas eram diferentes e a economia também. Então, e é por isso que a gente chama nesse livro, claro que com um livro com muito mais detalhes. E aí, olha só que à medida, essas eras, a gente chama isso de era, né? A era 0.0, a era agrícola, a era comercial, chamada era, que o marco da era comercial foi o período da Rota das Sedas, não é? Esse período começa há 10 mil anos atrás, e aí o homem vai evoluindo, vai melhorando a cognição, e aí ele aprende uma coisa maravilhosa. Ele aprende a substituir as mãos, porque ele produzia tudo com as mãos, né? Inclusive os tecidos, através do teares, as meninas já estavam nessa fase produtiva, produzindo os tecidos, mas era com a mão, né? Num período de 360 anos atrás, nós estávamos de 200 mil anos, há 360 anos atrás, o homem aprende a substituir as mãos por máquinas, equipamentos, infraestruturas, portos, aeroportos, e essa mudança é a era 3.0, é o direito, a economia, a administração 3.0, também conhecida agora como era industrial, né? A era industrial, que durou 360 anos. Veja, 12 mil anos, 10 mil anos, 360 anos. E há 30 anos atrás, e não contaram isso para muita gente, tem muitos colegas meus de faculdade que ainda estão na era industrial. Mas há 30 anos nasce uma nova era. A era industrial passa o bastão para a era do conhecimento, né? Para a era digital, para a era que essa juventude de 30 anos em diante começou a viver. Essa era, chamada Era do Conhecimento, a Era Industrial, é a era que nós estamos vivendo. E que foi um período que triplicou, quadriplicou, quintuplicou a produção mundial de bens econômicos. E isso, metricamente, é facilmente visível. É só verificar o PIB per capita de 1960, por exemplo. Se você pegasse tudo que foi produzido no mundo e distribuísse e dividisse pela população daquela época, sobrava, de forma para metrificar isso, dizer quanto que isso sobrava para cada um por ano, representava 450 dólares por ano para toda a população do planeta. Já em 2017, para a gente não chegar em 2026, mas em 2017 que a gente não tinha 8 bilhões de pessoas no planeta, mas já tinha 7,8 bilhões de pessoas. Se pegasse toda a produção mundial daquela época, dividisse pela população, daria por pessoa 10.700 dólares. Em 1960, 400 dólares. Então, os últimos 30 anos, o aumento da produção mundial por pessoa aumentou de 400 para 10.700 dólares ano. Claro que ainda tem muita gente na linha da pobreza,
Só que em 1960 era 90% que vivia na linha da pobreza. Agora, graças a essa nova era, a era do conhecimento, a linha da pobreza é 10%. Claro que 10% de 8 bilhões de pessoas é muito mais do que 90% do que 2 milhões lá atrás. Mas mesmo assim vencemos muito, né? Essa era do conhecimento. E que caracteriza essa era do conhecimento? É a transformação do conhecimento em inovação, né? E que gera a velocidade e processo de produtos de mais qualidade. Claro que os conflitos são maiores, né? E daí maior necessidade da ciência jurídica, maior necessidade do desenvolvimento da administração e da economia, né? Nessa era que nós estamos vivendo hoje. E como foi diminuindo os períodos, né? Voltando a lembrar, 12 mil anos, 10 mil anos, 360 anos, há 30 anos que nós estamos vivendo essa era, e esse livro vislumbra a nova era. E os pesquisadores, inclusive, incluindo, que começamos a estudar isso, já começamos a perceber e, por livre e espontânea vontade, já denominamos o nome da nova era. O que a era do conhecimento deve passar o bastão para a nova era, chamada era, que nós resolvemos denominar, de era quântica, né? A era quântica, não é muito difundido, em que o 6G, que será o substituto do 5G, o 6G já é quântico, né? Mais de 20% de grandes empresas do mundo já estão estudando o 6G. O 6G vai ser uma mudança total do comportamento do Homo sapiens, nunca imaginado, né? Já existe, inclusive, o reitor da Universidade Federal de São Paulo, que é o pesquisador, e ele faz uma pesquisa mostrando que na era quântica o homem vai ter a intuição desenvolvida, né? Já existem estudos que a intuição chega à verdade numa velocidade 80 vezes maior do que a razão, né? E a assertividade de 90% do resultado do que a razão. Então, esse livro, sem querer dizer como será a era quântica, mas já vislumbra alguns estudos e o comportamento e a mudança do Homo sapiens. E quem quiser saber mais sobre tudo isso que eu falei de uma forma muito rápida, terá que ler o nosso livro chamado, que deve estar sendo lançado a semana que vem. Que maravilha, né? muito Pelo bom. Clube dos Autores. Então, na Amazon, várias livrarias vão oferecer. E se Deus quiser, será um livro que é a primeira vez que se dá o tratamento para as 3 ciências como ciências gêmeas, que elas são de verdade. Que são de verdade. E esse resgate é um resgate que a gente espera que seja o início de uma base de muitas outras pesquisas que certamente consolidarão esse estudo nosso. Você tinha um outro livro Verdade. que eu queria que você falasse um pouquinho dele também. Tá, vamos falar. Esse outro livro foi um desafio. Você sabe, você é professora também, você sabe que nós professores, quando somos chamados para dar uma disciplina, e nesse caso era uma disciplina nova, eu continuo ministrando aula. Tenho muita honra de ser professor da Exanc, né? Que é uma faculdade de alta qualidade, por sinal. E eu fui chamado esse semestre, agora, nesse segundo semestre, para ministrar uma disciplina que eu nunca tinha ministrado, se bem que eu tenho experiência prática do tema, mas não a experiência teórica, acadêmica. E aí, o tema a disciplina chama Avaliação, Fusão e Aquisição de Empresas. É um tema importante, um tema que está acontecendo e nesse século muito XXI na moda. Vai acontecer muito, né? Muitas empresas vão ter que se fundir, serem compradas, isso no mundo todo, porque se a empresa hoje não tiver no celular,
se não couber num celular e não tiver uma escala mundial, ela está fadada a morrer. Então, essa é uma necessidade e precisam de cientistas e de especialistas nessa área. Aí, quando chamaram, eu gostei do tema, e a primeira coisa que nós, professores, vamos pesquisar quando nós vamos dar uma disciplina nova é buscar bibliografia. E aí eu fui buscar todas as bibliografias sobre esse tema. E levei um susto, professora doutora Rosilma, porque eu não achei nenhum. Porque todos os livros que eu li, e o resumo, e hoje a gente usa a IA sim, faz um resumo maravilhoso para a gente, não respondiam duas coisas que é do século XXI. Todos os livros, muito bons, de avaliação, de fusão e aquisição, eram do século XX. Nenhum deles explicava por que uma startup que dá prejuízo vale não sei quantos milhões de dólares. Ué, não é? Sim. Uma fintech recém-criada que ainda não deu lucro, não deu nem venda, como que ela tem um valuation, um valor de não sei quantos milhões de dólares? Os livros não explicavam isso, eles só explicavam. Eu brinco, né? No meu tempo, quando você queria comprar uma padaria, você chegava na padaria, qual é o faturamento? Multiplicava por 12, esse é o valor da padaria, né? Sim. Claro que eu estou brincando, mas, na verdade, eram avaliações feitas por empresas da era industrial, não da era do conhecimento, que é uma diferença. Na era do conhecimento, as empresas produzem produtos invisíveis, né? Se você pegar em 1960, quais eram as 10 maiores empresas que produziam PIB no mundo, nós vamos encontrar lá Ford, GM, Coca-Cola, todas as empresas que produziam produtos concretos. Se você hoje, e isso que eu estou falando é só ir no Google, se hoje você for no Google e perguntar quais são as empresas, as 10 maiores empresas do mundo que produzem PIB, vocês vão encontrar Google, Facebook, enfim, todas as a Amazon, todas as empresas que produzem produtos invisíveis, porque o mundo mudou. Essa é a característica da nova era que nós vivemos. E esses livros explicavam como fazer avaliações, fusões e aquisições das empresas da era industrial. Não que elas não sejam importantes, não que você não tem que saber como avaliá-las, mas a forma de avaliar é diferente. E isso acabou fazendo que eu fizesse o meu livro para ensinar para esses alunos e para o mercado de avaliação, fusões e aquisições no século XXI. Professor, nós temos mais 4 minutos de programa e eu gostaria de encerrar falando, a partir de tudo isso que o professor acabou de espetacularmente e em pouquíssimo tempo explicar, como é que fica a nossa cabeça analógica. Eu vou dizer por que eu estou falando isso, porque eu vejo muito em grupos de aposentados, a queixa é da exclusão do idoso, por conta que ele não acompanha tudo isso com a velocidade que vem acontecendo. Como o doutor acabou de explicar, nós partimos... Eu gosto de ser professor. Tá bom, professor, doutor. Mas deixa eu dizer, o senhor falou em tempo, falou em milhões de anos, veio, e aí 30 anos. Tá. E nós só estamos há 30 anos, né? Exatamente. Essa geração digital e todo dia anos. Muda. Mas como... você fez uma pergunta muito inteligente, muito inteligente. Como é que fica o ser humano perante essa rapidez? Volta para mim. Qual é aquela pergunta? O que o pessoal da cognição... Porque cognição analógica é diferente de tecnologia. Qual a maior reclamação do pessoal da cognição analógica? É que eles são excluídos. Sim. Não, essa não é uma afirmação correta. Eles excluem
a cognição novidade. Digital. Eles criticam Eles excluem a novidade, é isso. Eles excluem a geração na frente. Como meu pai também me excluía. Tanto a geração anterior excluía. O meu pai falava, esses caras de cabelo comprido, dessa música que não tem nada a ver novidade, com amor, qualquer uma. E esses caras não terão futuro. E sempre a geração na frente é mais inteligente que a anterior. Sim. Isso é certeza absoluta, é por isso que a humanidade foi para frente. Sim. Então, na realidade, falta para o pessoal da cognição analógica pular para o século XXI. Sim. Veio aí uma doença para tentar empurrar a humanidade para o século XXI, é o tal da história do Covid, né? E quando você é incompetente, você põe culpa na Covid, né? Mas é que você não pulou para o século XXI. Sim. Eu todo dia levanto e falo, olha, hoje eu tenho que ter cognição digital. Eu estou com 78 anos, mas eu todo dia brinco comigo mesmo para sair da cognição analógica, né? Eu faço, e com muito prazer, muitas palestras, de vez em quando vem aquela pergunta inteligente, eu falo, olha, eu não sei responder, porque essa tua pergunta é do século XX. Né? E, infelizmente, e muitos desses senhores que reclamam da cognição digital são mandatários de muitas instituições que estão morrendo, porque eles continuam usando esses livros do século XX. Isso que e você decisões colocou, do século XX. Isso que você colocou é uma preocupação muito grande, porque, veja, você é um professor que está sempre na frente. Graças pelo a seu Deus. próprio espírito. Você faz uma palestra e vem uma pergunta do século XX. Como conversar? Não, e outra coisa, eu vou te contar uma coisa maravilhosa, porque eu fui formado como professor com o seguinte conceito: eu tenho que terminar uma aula e os alunos têm que sair da sala diferente do que entraram. Perfeito. Se eu não conseguir isso, eu não dei uma boa aula. Perfeito. Né? Não é culpa deles, é culpa minha. Concordo. Se eles não entenderam, eu que não soube falar. E hoje, e aí eu estava chateado, você acredita? Porque eu sempre empolguei os alunos, ultimamente eu dava aula... Nenhuma novidade. Nada, eu falei, tem que mudar. Aí, um dia eu entro na sala, no meio da aula, faço uma pergunta para um aluno lá do fundo. Sabe aquele aluninho que fica olhando para você e tudo que você fala ele fica fazendo assim, como se estivesse prestando atenção? Eu fiz uma pergunta para ele e ele não soube responder. Aí tinha dois alunos do lado esquerdo, sentados na frente, mas com o celular, eles não tiravam a mão do celular, tal. Aí eu perguntei para eles e eles acertaram. Eu falei, pois é, na próxima aula, e todo mundo é obrigado a estar com o celular ligado, pode estar com o Facebook, com a namorada, mas vocês têm que estar ligados. E passei a usar o celular na minha aula. Porque eu descobri uma coisa genial. O celular está para essa nova geração digital como o álcool está para a pessoa que é viciada. Como que nome a gente dá quando você dependente. Proíbe? Que nome? Como que ele fica quando ele não pode beber? Que estado que ele fica? De abstinência. Abstinência. O celular é a abstinência do aluno. Sim. Quando eu mandei ele não ligar, funciona sem sabe o que celular. aconteceu? Todo mundo entendia o que eu falava. Porque eu não proibi, até, eu não gerei abstinência de proibir. Sim, e não Ao é contrário, só isso, porque eu passei vocês vão usar. E não é só isso também, é porque na medida em que você está explicando no século XXI, ele acompanha, ele pesquisa no celular. Eu pergunto. Ele pesquisa o que o Google celular. fala disso aí que nós estamos falando? É isso aí. E aí, mas foi e bem, muitos foi professores acham que quando a pessoa está com o celular, ela não está prestando atenção. Não é verdade. Às vezes está acompanhando, pegando detalhes mas tem que você não explicou. uma explicação psicológica para isso que eu aprendi com os psicólogos. É que eles são multifuncionais. Sim. Diferente do meu tempo, que eu não conseguia, eu tinha que ter foco para entender, para compreender, eu levava tanto tempo para compreender. Hoje é multifoco. Ele é multifoco e multifuncional, e ele é intuitivo e não tem medo de errar. Temos que encerrar, que pena. Ai, que pena. Olha lá que escrito. Encerrar, olha lá, tá vendo? Tá na hora. Então, mas muito obrigado pela conversa e estou sempre à sua disposição. Foi maravilhoso. Vai voltar mais vezes, tem que voltar. Claro. Porque Vamos falar sobre não isso. podemos excluir a novidade. E
os tempos são, eu não gosto de falar, no meu tempo, não, eu sempre falo, meu tempo é hoje. Teu tempo é hoje. E temos que o viver programa esse tempo está digital. aberto para você, meu amigo. Muito obrigado, minha querida doutora. Espero que você tenha gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com você sábado que vem, às 15 horas, com reprise, segunda-feira, não, quinta-feira, às 20h30, e sempre lembrando que pomos tudo no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores, para você assistir, rever quando quiser. Se inscreva no canal, ative o sininho, que você sempre vai ser avisado quando houver vídeo novo. E vocês veem que temos que sempre correr atrás das novidades, porque senão somos atropelados pelo passado. Até o próximo programa, se Deus quiser.